Não há 15 minutos. problema. Eu acho que o mais importante é a gente permitir esse debate, né? Acho que está uma mesa muito rica, OCB, CNA, MAPA, INCRA. Eu acho que vai ser uma oportunidade que o senhor nos dá de fazer um bom debate e tentar alcançar aí os questionamentos que o senhor colocou. Bom, eu queria primeiro pedir desculpas pelo atraso, mas a gente teve um problemazinho ali na identificação, desculpe. Segundo, eu queria, antes de começar a falar um pouco do CAR, ressaltar a sua brilhante colocação a respeito da importância do CAR para harmonizar a questão da produção com a conservação ambiental. Eu tenho certeza absoluta, e eu vou mostrar alguns dados, que a gente que já está militando nessa área ambiental há um terço de século, pela primeira vez que eu vejo essa interação, essa proatividade de se colocar a agricultura brasileira conciliando a questão da regularidade ambiental num ambiente de diálogo construtivo, positivo, um ambiente de respeito ao pequeno produtor, ao agronegócio. Então, fico muito feliz, senador, quando o senhor coloca na sua conclusão a importância de fazer também o chamamento das prefeituras, porque o CAR acontece na ponta. A gente vai mostrar alguns dados logo em seguida para o senhor. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com o senhor aqui nessa Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. E vamos aí, durante o decorrer do debate, ver se a gente pode contribuir para responder algumas indagações do senhor, junto com meus colegas de governo e as partes interessadas e afetadas no CAR. Bom, eu vou fazer uma pequena introdução, senador. Até peço desculpas, porque os primeiros slides são mais slides para dar um fio lógico ao debate. Eu sei que boa parte das informações que estão aí você já tem conhecimento pleno, mas para poder estruturar o debate tentando atender os objetivos do seu chamamento. Próximo slide, por favor. Bom, o cadastro ambiental está no artigo 29 da Lei 12.651. Como os senhores todos sabem, essa lei ela foi uma lei bastante debatida. Ela foi, talvez, aí, depois da Constituição, das leis mais debatidas dentro do nosso Congresso, com participação muito grande, com transparência. E o cadastro ele é obrigatório para todos os imóveis rurais. Esse é um ponto importante, porque eu sempre sou questionado da possibilidade de qualquer proprietário ou possuidor ficar isento do cadastro. Então, a lei determina que ele é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural, independente do tamanho, independente da precariedade ou não, da posse ou da propriedade que ele tem a respeito desse imóvel. E o cadastro, esse cadastro ele tem um diferencial, ele não é um cadastro meramente alfanumérico, quer dizer, não é um cadastro só para você coletar informações e gerar algo estático. Talvez o principal ponto desse cadastro seja a possibilidade de, com essas informações, nós podemos fazer políticas públicas direcionadas para o problema. Então, o cadastro permite você ter uma base de dados que não é só sobre informações, mas como ele tem um caráter referenciado muito importante, ele certamente vai ser uma base para o planejamento ambiental da própria propriedade, para que o produtor possa ter uma visão de paisagem, harmonizar as áreas de produção com as áreas de produção, procurar a sua regularização ambiental, você ter a possibilidade, inclusive, de utilizar esse cadastro no combate ao desmatamento e, especialmente, um instrumento amigável ao produtor. E o cadastro não veio para punir, a intenção dele não é gerar multa, a intenção dele é colocar os produtores numa situação de regularidade ambiental, especialmente naquilo que a lei determina, relacionada à reserva legal, às áreas de preservação permanente e às áreas de uso restrito. O próximo slide, ele traz um pouco do marco legal. O marco legal maior é a Lei 12.651, logo após saiu um decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012, que criou o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR. O SICAR, senador, senhores e senhoras, é uma nave-mãe de todos os cadastros ambientais. É aonde todos os cadastros ambientais que estão sendo feitos, seja no Sistema Nacional, no sistema desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro e o IBAMA, sejam aqueles cadastros feitos pelos estados. Um exemplo concreto, Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, tinha um sistema de cadastro estadual. Logo após tomar conhecimento do cadastro desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, optou para migrar o seu cadastro estadual para o sistema desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, e assim nós fizemos toda a migração de dados, sem perder nenhum dado, sem causar nenhum dano ao produtor daquela região, e hoje o cadastro de Mato Grosso está perfeitamente integrado com o SICAR nacional.
logo após sair um novo decreto, 8.235, que regulamenta mais especificamente as normas complementares a respeito do Programa de Regularização Ambiental, que é a grande saída da regularização do produtor que, porventura, tenha déficit de reserva legal e APP. É a possibilidade que o produtor ou possuidor rural tem de optar por um programa de regularização ambiental mediante compensação de ativos, regeneração ou recomposição, buscar sua regularidade ambiental. Em seguida, a Instrução Normativa 02, que trata dos requisitos técnicos do Cadastro Ambiental Rural, e, recentemente, em 17 de dezembro, publicado em 18 de dezembro, a Portaria 03, que trata da política de segurança da informação do CAR. O CAR trata de várias informações robustas, sólidas, porém, existem algumas informações que essa portaria garante o sigilo das informações. Quer dizer, numa preocupação da ministra da maior transparência, mas também de assegurar que aquelas informações referentes a patrimônio, informações pessoais, que por lei são protegidas, sejam classificadas como sigilosas dentro do CAR. O próximo, o CAR é de natureza declaratória, é muito importante que isso seja reforçado, quer dizer, o produtor pode a qualquer momento declarar suas informações, fazer suas retificações quando julgar oportuno, ele permite a qualquer momento e hora que o produtor, identificando que fez uma declaração, que ele posteriormente verificou que poderia ser melhor declarada, ele pode fazer a retificação do seu cadastro e dar continuidade à sua inscrição e ter o seu recibo formalizando sua inscrição no CAR. Os dados do imóvel, os dados da reserva legal, os dados que estão contidos como pré-requisitos para preenchimento do CAR. Próximo. Se me permite... Pois não, senador. Há uma preocupação de algumas pessoas de que, ao declarar de como está a situação da sua propriedade, ele vai estar se autodeclarando... confessando alguma coisa irregular que ele tenha feito. Quer dizer, não é esse o... Não, esse não é o propósito. É importante se colocar isso claramente para as pessoas entenderem que não é esse o objetivo. Agradeço mais uma vez sua intervenção. Esse é um ponto fundamental. Assim como no imposto de renda, às vezes a gente compara com o imposto de renda, mas o cadastro ambiental é um pouco mais complexo, porque o imposto de renda declara quem tem renda. O cadastro ambiental rural é para todo e qualquer imóvel rural. Ele é declaratório. Então, ele permite que, em determinado momento, você baixe o aplicativo do cadastro, que você faça seu cadastro com tranquilidade, interrompa para o seu café, para o seu chimarrão, busque informações no documento, se for o caso, faça a sua primeira declaração. Eventualmente, se ele observar que aquela declaração tem necessidade de alguma retificação, ele pode ser retificado. Mas não há nenhum princípio, não é princípio, e diria... senhor me desculpe, senador, sem querer ser deselegante, não é verdadeiro essa colocação de que o produtor, na medida que está colocando aquelas informações, ele está fazendo uma confissão de dívida. Pelo contrário, o objeto do cadastro é reconhecer se há algum déficit, nesses 3 parâmetros, reserva legal, APP e área de uso restrito, e oferecer alternativas para que ele possa buscar a sua regularização ambiental. Então, a própria lei fala, ele é obrigatório, mas tem um prazo de 1 ano prorrogável ou não por mais 1 ano, mas no próprio decreto permite, no próprio cadastro, que o produtor, identificando um déficit, ele possa se dirigir ao programa de regularização ambiental e, com isso, fica suspenso qualquer ação punitiva, aonde, dentro de um termo de compromisso, ele diz lá como é que ele vai fazer a recomposição, a regeneração, para recompor os ativos florestais e entrar em plena regularidade. O não fazer o CAR é que... Sim, esse é o problema. Quer dizer, o problema de não fazer o CAR, como a lei está lá, a partir de 28 de maio de 2017, o CAR é obrigatório para o crédito. Então, o produtor que não fizer o CAR, ele terá restrição de crédito. Isso sim é um problema, senador. O senhor colocou mais uma vez brilhantemente. Quer dizer, o fato de você não fazer o cadastro, aí sim haverá uma possibilidade de impedição do crédito. O que está acontecendo hoje? Meus colegas de mesa aqui, o CNA, o CB, podem registrar também. Algumas instituições financeiras já estão pedindo o CAR como instrumento de mitigação, de diminuição do risco do investimento. Não é que o banco não está proibindo o crédito. Ele está dizendo assim, olha, se você trouxer o CAR, você terá, digamos, uma preferência
ou um juro menor, uma preferência na minha alocação de investimento. Alguns mercados de produtos agrícolas já estão utilizando o CAR como asseguradora de fornecimento. Então, se eventualmente um determinado comprador de um produto agrícola ele for ao mercado, ele, olha, você tem CAR? Se o proprietário tem um CAR, ele tem uma margem de estar colocando um produto no mercado que tem regularidade ambiental. Então, o mercado começa a se movimentar de forma que o CAR seja um instrumento de segurança jurídica, não só para o produtor, mas de segurança socioambiental ou de segurança ambiental para os compradores dos insumos agrícolas. Então, isso é uma condição que a gente está vendo no mercado, quer dizer, apesar de não poder ser obrigatória a existência do CAR, os mercados e os bancos começam a pedir o CAR como uma forma de diminuição de risco de investimento e como uma forma de, olha, estou comprando de uma propriedade que tem CAR, ou seja, a minha probabilidade é muito maior de estar comprando de um produtor que está em processo de regularização ambiental. Próximo slide. Procedimento simplificado. Basicamente, esse procedimento simplificado é um dispositivo da lei que o Estado, e aí esse chamamento do senhor é muito importante, Estado, entenda-se, União, Estados e municípios, prestem apoio aos pequenos proprietários rurais, no caso, a lei define como menores do que 4 modos fiscais. Outro ponto a observar importante, senador, infelizmente, é da natureza da inovação, é que existem determinados setores que estão cobrando o CAR. Quer dizer, isso é importante que o produtor saiba que o registro é gratuito. Né? Ele pode, sim, se eventualmente achar oportuno, ter apoio de uma cooperativa, do sindicato, de um técnico especializado. Mas o sistema foi desenvolvido para que ele possa pessoalmente fazer o seu cadastro e que o registro é gratuito. Não há cobrança nenhuma por parte da União dos Estados, não deverá haver cobrança no registro do CAR. Próximo, por gentileza. As vantagens para os produtores é a comprovação da regularidade ambiental, é a segurança jurídica, a suspensão de sanções no caso daqueles produtores que aderiram ao PRA, a continuidade do acesso ao crédito, que é muito importante para a agricultura brasileira, tanto para o pequeno agricultor para o agronegócio, ao acesso aos programas de regulação ambiental, a possibilidade do produtor fazer o seu planejamento do imóvel, a questão de certificações de ativo, incentivos, e para os órgãos ambientais, o combate ao desmatamento, apoiar no processo de licenciamento. Vários estados estão utilizando o CAR como peça básica e fundamental para um licenciamento mais expedito e melhorar a gestão ambiental. Próximo. Muito importante, de novo, vai ao encontro do que o apelo que o senhor fez no final da sua fala. O CAR acontece nos estados e municípios. Então, o envolvimento dos estados, dos municípios, né, é muito importante para a gente ter um sucesso cada vez maior na abrangência, na cobertura do CAR no nível nacional. Próximo. Esse alvo é um alvo, a meta nossa. Essa meta eu quero registrar com muita clareza. A meta está fundamentada em dados do IBGE, do Censo Agropecuário de 2006. 8 anos se passaram. Então, certamente o mercado de terras, por exemplo, houve processo de concentração, reconcentração, houve áreas que foram abandonadas, áreas que foram reincorporadas. Então, essa área de 329 milhões por hectare que está no censo 2006, por exemplo, hoje, na tabela que eu vou mostrar no final, ela já está em 357, porque alguns estados fizeram a correção dessas áreas. O número de imóveis, não digo um erro, mas há uma linha de base diferente, porque a linha de base do censo agropecuário era estabelecimento agropecuário. E há, certamente, uma diferença entre estabelecimentos agropecuários e imóveis rurais. Especialmente, senador, já antecipando um pouco um questionamento que o senhor fez, o conceito de imóveis rurais que nós adotamos foi um conceito de imóvel rural fundamentado na questão fundiária. Quer dizer, o imóvel rural pode ser aquele imóvel com uma ou mais matrículas ou posses, uma ou mais posses e matrículas. Ou seja, a composição do imóvel, desde que essa área seja contínua. O impacto e a própria CNA apontou isso num momento muito oportuno, o impacto de ver o cadastro como matrícula sairia da possibilidade de uma linha de base de 5 milhões de cadastros para 70 milhões de matrículas, se nós considerássemos um cadastro que deveria ser feito por matrícula. Do ponto de vista ambiental, interpretar o imóvel
com esse fracionamento, com as diferentes matrículas, certamente seria, eu diria, desastroso, porque haveria a possibilidade de ter perda real de ativos florestais e de fragmentações não verdadeiras. Ou seja, aquele grande proprietário, pela fragmentação, aparecer como um pequeno proprietário, quando a soma das suas matrículas gera uma grande ou uma média propriedade. Então, esse é o nosso alvo, mas certamente ele será rebalizado com os próprios dados do CAR. Próximo. Rapidamente, o que é o sistema? O sistema tem um módulo de inscrição que está em pleno funcionamento, tem um módulo de análise que está já em fase de teste funcional, um módulo de programa de regulação ambiental. Tudo isso ele é dirigido para o SICAR, que é a grande nave-mãe, é o grande banco de dados das informações geradas pelo CAR. Próximo. Esse fluxo é um fluxo que eu não vou me detalhar, mas é o fluxo que confirma e reafirma e dá os passos, do passo a passo, do como o produtor se inscreve, ele tem uma inscrição e ele recebe, no momento, finalizando sua inscrição, ele recebe um recibo, que eu vou apresentar como exemplo, que é extremamente importante para o produtor, porque aquele recibo, à semelhança do imposto de renda, aquele recibo é o documento único e necessário para dizer, olha, estou inscrito no CAR, você não pode me punir, atendi a lei. E para os bancos, dizer, olha, pelo fato de eu estar inscrito no CAR, os bancos não podem me restringir o crédito. Eles podem me restringir o crédito por outras razões de interesse do banco. Mas eu não posso restringir o crédito, senador, aquele proprietário que tem o CAR, dizer, olha, você não tem CAR, você não pode ter crédito. Não, está aqui meu recibo, e o recibo é o documento suficiente necessário de que ele está cumprindo a lei, está em processo de regularização ou está regularizado dentro dos percentuais de reserva legal e os outros itens da lei. Estou finalizando. Próximo. É só para mostrar o status da implementação, toda a parte normativa do CAR está completa, nós fizemos capacitações, treinamentos, tivemos a oportunidade de ter a parceria com a CNA, com as Federações dos Agricultores, Federação dos Trabalhadores Rural, com a ECB, OCB, nós já tivemos aí com o INCRA, com a EMATES, Secretaria de Agricultura, presencialmente nós já treinamos mais de 10 mil pessoas, prefeituras, estamos finalizando um curso de educação à distância chamado CAPCAR, que já treinou 31 mil pessoas. Então, assim, aquele esforço, apesar do CAR acontecer no estado e no município, o papel, a missão dada pela ministra Isabela Mônica Teixeira é que a União apoiasse, fizesse o provimento das principais ferramentas para o Estado, para não ser aquela descentralização sem o compromisso da União. Então, a capacitação também foi uma coisa que a gente se dedicou bastante para apoiar o pequeno produtor e o pequeno proprietário. Próximo. Essa tabela, eu lamento, senador, e senhores e senhoras, que o número não está muito visível, mas esse é um percentual, na primeira coluna, por região, a segunda área passível de cadastro. O que seria essa área passível de cadastro? Seria a área do Estado, excluindo as áreas de água, terra indígenas, quer dizer, seria uma área líquida passível de cadastro. Se você observar, tem 2 asteriscos ali no Amazonas, no Pará, já foram correções da área feita pelo próprio Estado. No Pará, por exemplo, em 2006, a área cadastrável, viu, Rodrigo, era em torno de 26 milhões de hectares. Hoje o Estado informa que são 58 milhões de hectares. No Amazonas, considerando o censo de 2006, a área cadastrável era em torno de 4 milhões de hectares. Devido à incorporação de novas áreas e o mercado dinâmico do capital terra, a área passiva de cadastrado, segundo o Amazonas, é de cerca de 6 milhões e 733. A segunda coluna, também com base no IBGE, seria os números de imóveis passíveis de cadastro, naquele conceito anterior que eu apresentei de estabelecimentos agropecuários. A terceira coluna já é a área total cadastrada, então já é o cadastro real. Essa posição é de 18 de março. Então, ali é a área, número de imóveis cadastrados, número de imóveis, e a área já cadastrada, em percentual. Finalizando, o estado do Acre, por exemplo, a área total são 2 milhões e 188 hectares, número de imóveis cadastrados até 18 de março, 17 mil. O Acre teria uma área passível de cadastro, já cadastrada, em cerca de 62% dessa área. 62%. Próximo. Esse é um exemplo, senador, que me deixa muito feliz, que é a possibilidade de você, da gente, né, de todas as partes envolvidas, perceberem o povoamento do cadastro. Seu estado do Mato Grosso, todos esses pontos em marrom,
são imóveis já cadastrados. Se você observar as lacunas que já existem, são ali o Xingu, ao norte o Apiacás, mas já é um povoamento extremamente expressivo. Esse é um exemplo que a gente está trazendo do estado do Mato Grosso. Próximo. Esse já é relacionado à área. Quanto mais azul, mais municípios tem com área cadastrada. Próximo. Esse já é em número de cadastros, quer dizer, não necessariamente o número de cadastros corresponde diretamente à área. Você pode ter municípios com grandes propriedades, né, com grandes áreas, com pouco cadastro. E, finalmente, o outro, que é, quanto maior o círculo azul, são as maiores propriedades. Observe que no sul do Mato Grosso há um adensamento de círculos azuis maiores, significa ali a ocorrência de cadastros de maiores propriedades. Mas o estado iluminado de cadastros, assim, iluminado é um termo filosófico, mostrando que o estado do Mato Grosso está bem povoado e o andamento que a gente quer e persegue, e sabemos que tem um apoio dessa casa, especialmente do senhor, é que a gente consiga ter o máximo de abrangência de cadastro no país. Por último, o recibo. O recibo que era para mostrar para o senhor, porque eu peguei um mote da questão fundiária. O recibo, ele tem 9 avisos. Um dos avisos que é importante para o debate hoje é que estou inscrito no cadastro, o banco não pode deixar de dar receita por não ter cadastro. E o 8º aviso, esse recibo do cadastro ambiental rural não é um documento, não é reconhecido como documento comprobatório das questões fundiárias. Então, o recibo é relacionado às informações declaradas para o cadastro ambiental. Quer dizer, esse recibo não dá direito a que ele chegue numa situação de conflito fundiário, que aquele georreferenciamento, aquelas informações sejam reconhecidas como documento fundiário de propriedade ou posse. Era isso, gente. Desculpa